Então, se calhar, podemos começar por explicar-nos onde é que estamos, que sala é esta? Posso. Nós estamos na sala que nós apelidamos muito pomposamente de Centro Espacial Português, que foi inaugurada começou a ser construída em 2004 e foi inaugurada em 2008, mas noutra sala, não nesta. Foi na sala 1446 do IST de Tagus Park. Esta sala tem uma licença de operação de estações de rádio de amador. A maior parte dos nanosatélites estão ligados a associações de rádio amadores para usar as frequências que são, digamos, licenciadas para o uso de rádio amador. Portanto, são faixas reservadas para experimentação de comunicações de rádio e são faixas aparentemente livres, não é? Portanto, podem ser usadas. O que nós estamos a usar no nanosatélite são faixas de rádio que estão destinadas ao uso amador e de investigação científica. Sim. E então, nesta sala, o que é que vai acontecer nestes ecrãs e o que é que vamos estar a fazer quando o Nanosat estiver, esperemos nós, no ar e a emitir? O que é que se vai ver nesta... para que é que esta sala vai servir e o que é que se vai ver e ouvir aqui? Esta sala vai servir para comunicar com o satélite, portanto, darmos instruções de comando e do funcionamento do satélite, e vai servir para receber os dados que o satélite tem, dados de vários tipos, dados de telemetria, dados da experiência científica que vai a bordo, não é? Que é a missão, não é? E, portanto, tudo se passa aqui. Normalmente esperamos que seja pouco frequente a comunicação daqui para o satélite e mais frequente a comunicação do satélite para nós, com os dados que esperamos receber. E que tipo de dados é que o nanosatélite nos vai dar? O nanosatélite, além destes dados do estado interno do satélite, e que nós podemos alterar algumas coisas aqui da Terra, não é? Do satélite, também nos vai dar os dados da missão, são dados do posicionamento de aviões que são observados do espaço. Penso que nesta altura o satélite deve andar entre 500 e 600 km de altura. E, portanto, isto permite nos dar dados de posicionamento de aviões no espaço. É uma experiência que é muito interessante porque passamos a poder usar uma vista do espaço dos sinais dos aviões que normalmente não são visíveis de terra. Dados de posicionamento dos aviões. Sim. Gostava também que nos explicasse como é que toda esta sala foi montada. Bom, talvez começando do princípio. Em 2002 foi criado o curso de Engenharia Eletrónica aqui no Tagus. E eu fui nomeado pelo técnico para vir coordenar esse curso. E quando cheguei aqui, fiquei muito decepcionado, porque havia salas para as aulas normais, mas não havia laboratórios nem oficinas. E, portanto, o nosso primeiro trabalho foi, digamos, criar oficinas e criar laboratórios. Daqui tivemos uma ajuda muito importante do professor Guilherme Arroz, do professor Rui Rocha, que agora também está no nanosatélite. Portanto, criados esses laboratórios, um dia um amigo meu que trabalhou no POSAT, que é o engenheiro Vítor Silvestre, que tinha uma empresa aqui no Tagus, começou a vir aqui ter connosco, até usava as nossas oficinas para coisas da empresa dele, e disse-nos: porquê é que não montamos aqui uma estação de satélite? Isto foi em setembro de 2004 que ele me disse isso. Ótimo, nós éramos radioamadores já de 1970. Tínhamos um grupo que se reunia todos os sábados e domingos no Café Império a discutir coisas de rádio. Portanto, este eu via frequentemente, mas os outros radioamadores não. E, portanto, quando nós começámos com esta ideia, começaram a vir os outros radioamadores que nos tínhamos separado já dos anos 70, não é? A partir daí, eu fui falar com o Presidente do Departamento, um bocadinho a medo,
porque o técnico está cheio de cientistas e uma colaboração com radioamadores que tem uma conotação que tinham na altura de radiofaladores, enquanto que os radioamadores nos anos 20, 30 do século XX eram onde se faziam as primeiras experiências científicas, agora eram muito radiofaladores. Há uma comunidade muito grande de radioamadores, mas basicamente não tem muito interesse nem nos problemas técnicos, são radiofaladores. E eu fui com muito cuidado ter com o professor Afonso Barbosa, que era o presidente do departamento de Engenharia Eletrónica. Não te preocupes com isso, o que é que precisas? E então, 2 ou 3 semanas depois, tínhamos o equipamento que nos permitiu fazer a primeira estação de rastreio de satélites. Todo o equipamento que nós pedimos em 2 ou 3 semanas estava aqui. Como estávamos a criar os laboratórios, as coisas atrasaram-se porque não tínhamos espaço para instalar isso. Amigos nossos antigos dos anos 70 souberam que nós tínhamos isso, vieram aqui ter e eles tinham uma associação de amadores, radioamadores, que se chamava AMRAD. A AMRAD ajudou-nos a construir esta sala e são, digamos, os detentores da licença de operação desta estação. A AMRAD fez um protocolo com o IST, de colaboração, também acompanhado pelo professor Afonso Barbosa, que nos ajudou muito, o professor Guilherme Arroz aqui, que era o diretor do Tagus Park. E nós criámos um primeiro espaço com a colaboração da AMRAD na sala 1446, onde funcionámos pela primeira vez, a seguir vários satélites, nanosatélites de universidades estrangeiras. Por volta nós inaugurámos essa estação em 2008, com os órgãos de comunicação, televisões, enfim. E foi aí que tivemos a ideia de facto, ter condições para digamos, construir e seguir nanosatélites. Arrancando com uma ideia que era fazer tudo no técnico. E, portanto, demora o tempo que demorar, nós vamos fazer tudo no IST, porque temos competências para isso. Já tínhamos o curso de aeroespacial, mas não tínhamos muita ligação com a aeroespacial como agora temos, não é? Portanto, nós basicamente sabíamos fazer os sistemas eletrónicos que são fundamentais em todos os satélites, comunicações, de energia, tudo isso, mas faltava-nos a parte estrutural, digamos, que nós nem pensámos muito nessa altura. Portanto, nós preocupámos primeiro por fazer os componentes eletrónicos, as placas eletrónicas básicas. Depois começámos a pensar no nanosatélite e lançámos aqui numa disciplina livre do curso de Engenharia Eletrónica, o estudo dos nanosatélites que havia, mais vários. Cada aluno estudava um nanosatélite, depois discutíamos em conjunto com os vários alunos o que é que os satélites tinham, como é que tinham sido feitos, as missões, pronto, e fomos ganhando um know-how do que é que se fazia nesta área. Em 2012 ou 2013 tivemos a primeira tese de mestrado de um aluno de engenharia de redes, com um trabalho original bastante bom e teve uma publicação numa conferência internacional de radioamadores em Inglaterra. E depois começámos a desenvolver trabalhos, usando sempre esta sala como sala de teste de recepção das comunicações dos satélites. Eu esqueci-me aqui de um salto quântico que foi, nós começámos na sala 1446, que foi alguma luta para conseguirmos ter antenas nos telhados, porque o senhor arquiteto que tinha concebido o edifício não achava boa ideia um edifício tão bonito ter antenas no telhado. Mas nós explicámos-lhe que isto é um curso de engenharia, sem antenas não há rádios a comunicar e, portanto, pronto. Então combinámos que as antenas ficavam do lado de trás do edifício. Portanto, não eram visíveis da parte da frente. Depois, ainda não estava construída esta parte do edifício, o último segmento do edifício. Havia aqui uns taipais que, digamos, estava aberto o edifício, mas não tinha esta parte. E então
tivemos negociações com o senhor arquiteto e com o professor Guilherme Arroz para construir esta sala, mudar os planos, digamos, que estavam previstos para esta parte do edifício e ter esta sala arejada com vidros, portanto, que nós queríamos para montar a estação de rastreio de satélites. E, portanto, depois passámos digamos, abandonámos a outra parte e trouxemos as antenas para a parte da frente do edifício, que agora já não se vê. Portanto, desde as antenas, desde a recepção do sinal ao tratamento do sinal, não só temos aqui as pessoas do técnico, como tudo foi montado com o conhecimento e com a engenharia do técnico. Sim, claro. Incluindo esta estação foi construída do zero, com desperdícios que encontramos em vários sítios. Quando o nanosatélite emite o sinal, como é que ele é captado e passado aqui para os nossos... Nós construímos um parque de antenas que cobre todas as bandas de radioamadores, incluindo uma banda que não é usada para comunicação com satélites, que é a banda de onda curta, que temos também uma antena, e essa está do lado ainda do lado onde inicialmente tivemos as antenas. Todas as que são de comunicações com satélite, quer parabólicas, quer antenas diferentes, estão nesta parte do edifício e comunicam diretamente com esta sala. Temos antenas para emissão, para recepção de sinais em praticamente todas as bandas em que funcionam os nanosatélites. Portanto, comunicamos com o satélite através de uma antena, recebemos do satélite noutra antena. E, portanto, temos, digamos, uma comunicação em duas bandas de frequência. Recebemos em VHF, por volta de 146 MHz, onde está, neste momento, o satélite está em teste e está a funcionar neste rádio aqui, em 145-950 MHz, e transmitimos para o satélite em 400 e à volta de 440 MHz. Portanto, são duas antenas e um receptor e um emissor diferentes, entre aspas.